Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, como diz o teu Deus, eu deitei a dormir, que o Senhor sustentou. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus e Pai, venha-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do santo nome. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós começamos ontem a falar sobre a história do José. Então nós falamos no capítulo 37, momento da história do José, que é uma das maiores histórias aqui da Bíblia, uma das maiores histórias aqui de Gênesis, a história do personagem, e uma história muito marcante. Então, no capítulo 37, nós vimos que José, esse sonho levou ele a ser criticado pelos seus irmãos, até porque o seu pai, Jacó, amava mais do que o outro, pelo fato que ele foi vice e também, principalmente, porque foi filho da mulher que ele amava, no caso, a Raquel. Isso trouxe indignação aos demais, passaram a chamá-lo de sonhador. Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, no sentido de criticá-lo. Isso fez com que o pai dele também lhe desse uma capa. Essa capa deveria ser dada para o Rúben, que era o filho mais velho. Ele deu a José. Essa capa significava que ele passaria para aquele filho a autoridade da família, a autoridade espiritual, aumentando assim ainda mais o problema, confusão, aquele desgosto. Isso levou eles a lançá-lo numa cova, numa cisterna, num poço. Então o sonhador agora estava numa cisterna. Muitas vezes, queridos, há momentos na vida que o nosso sonho é como se ele fosse julgado da terra. Que é assim, como se fosse parado num poço, numa cisterna. Mas vieram mercadores com seus... Esses também tem... Porque através daqueles mercadores, através daqueles camelos, vieram a provisão de para ele, de livramento, porque eles preferiram vendê-lo. Há momentos na nossa vida, queridos, que nós precisamos dos camelos de Deus. Há momentos na nossa vida que esses camelos aí representam provisão. Então há momentos que nós precisamos desses camelos de Deus, e Deus nos envia camelos para socorrer, para trazer a provisão. Foi o que aconteceu na vida do José. Através daqueles mercadores, o socorro para ele, porque eles estavam pensando em matá-lo. Nisso aí ele foi vendido. Então você vê um homem que era livre, agora, de repente, ele perdia aquela sua liberdade e se tornava um escravo, se tornava um servo. Vendido assim pelos seus irmãos. Potifar. Só que antes de dar continuidade a essa história, eu quero lhes falar aqui do capítulo 38 de Gênesis, que tem algo também que vale a pena a gente meditar. Judá e Tamar. Aconteceu no mesmo tempo que Judá, que era um dos filhos do Jacó, ele desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali,
cananeu, cujo nome era sua, tomou-a por mulher e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho que ele colocou o nome de depois outro filho ele colocou o nome de Onã, e outro filho ele deu o nome de... E depois o Judá tomou uma mulher para o seu primogênito, e o nome era... Aqui são 30 capítulos, se eu for ler vai ficar longo, né? Então vamos falar aqui da história. Tá, o Judá, ele casou, né? Ele teve a sua esposa e teve 3 filhos, certo, queridos? Teve 3 filhos. E o que aconteceu? Era o Odã e o Selá. O morreu e não deixou filhos. Então, naquele tempo, quando o homem casava e ele não tinha filhos, o que acontecia? O irmão dele tinha que casar com a esposa para lhe gerar filhos. Então, o Onã casou com a Tamar, não teve filhos e morreu. O Onã casou com a Tamar. No seu orgasmo, ele fazia com que caísse fora para quê? Para não gerar semente, para não dar filhos, porque aquele filho não seria como se fosse... Seria como se fosse do irmão dele, com a Tamar. Então, ele não queria. Isso foi mal aos olhos de Deus. Então, Deus o matou. Tá, então, lá. Só que o Selá ainda era novo. Então, Judá falou o seguinte com a Tamar. Olha, é o seguinte, quando meu filho crescer, ele casa com você. O filho dele cresceu, o Selá, só que o Judá não deu ele para ser esposa da Tamar. E o tempo passou. O que aconteceu? Um dia o Judá teve que sair para negociar e a Tamar ela ficou sabendo. Então, o que foi que aconteceu? Ela se vestiu de prostituta. Em todos os... questão, né, do traje, o jeito da prostituta se apresentar. Então, o que aconteceu? Ela... né, inclusive ali cobriu o seu rosto e tal. E quando Judá a viu, ele quis possuí-la, quis ter um relacionamento com ela. Só que aí tudo tem aquela questão do pagar, né? E na hora de acertar, o que aconteceu? Ela pediu a ele algumas coisas, alguns objetos dele, né? Essa, ó. Versículo 23. Então disse Judá, deixa ficar com o penhor, para que por vezes caiamos em desprezo, eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Porque ele deixou ela ali com o penhor, e disse, não, vou mandar o pagamento depois. E ele mandou o cabrito, só que ela já tinha ido embora, né? Porque, ó, Judá, do versículo 18 em diante, ó. Porque ele foi negociar com ela, que penhor eu vou te dar? O que eu vou te dar para te pagar? O que você quer? O teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tuas mãos. Na hora de pagar, ela pediu de Judá, que ela queria como pagamento o selo dele, o cordão e o cajado. Então, eles fizeram ali o negócio, e depois, então, depois eu vou mandar o pagamento, eu vou mandar o cabrito para você. E mandou, só que ela já tinha ido embora, certo, queridos? Então, vamos ver aqui. Cordão e cajado. Qual o significado disso aí?
era, na verdade, queridos, objetos, insígnias de alguém que ocupava uma superior entre os hebreus. Era uma pessoa que tinha uma autoridade. Era como se fosse ali uma patente, né? Uma insígnia. O selo era cilindro como um anel e ficava preso a um cordão em volta do pescoço. Esse selo que ele é como um anel. Tudo que ele ia negociar, ele usava ali como carimbo, né? Que nem o César romano, que nem Idade Média, por aí, tudo, né? Eles tinham anel, tudo que eles iam selar. Hoje nós temos assinatura, né? Ali eles usavam ali aquele anel. Certo, queridos? Ao ser impressado contra a argila, dava documentos importantes. Então, o selo era importantíssimo. Já o cajado era um item de particular, esculpido meticulosamente pelos donos. Naquela época, o cajado era tão importante, queridos, quanto o cetro dos reis, que revelava a soberania no reino. Assim, esses objetos representavam autoridade e, por serem considerados preciosos, era repassado entre as gerações. Então, selo e cajado era autoridade. O que aconteceu? Só que a Tamar, ela saiu grávida. E naquele tempo também, quando a mulher saía grávida, era um escândalo, e ela uma apedrejada. E correu a notícia, né? A notícia, ela chegou até o Judá. Ó, Judá, você sabe lá aquela sonora? Ela está grávida. Tem que apedrejar, certo? Tem que apedrejar. Então, eles avisaram, Tamar, tua nora, adulterou, eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Quando alguém contou para o Judá, ó, tua nora, ela adulterou, ela pecou. De um julgamento, né? Então vamos queimá-la. E eles tiraram ela, queridos, para fora para queimar. Ela disse, conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado? O que ela fez? Quando eles iam julgá-la e queimá-la, aí então ela pegou ali aqueles objetos. Ela pegou o selo, o cordão, o cajado. Você sabe de quem que é isso? Então Judá reconheceu que era dele. Reconheceu que era dele, e assim ele não poderia queimá-la. Certo, queridos? E concebeu Judá e disse, mais justa ela do que eu, porquanto não a tendo dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Certo, queridos? E ela deu à luz aí a gêmeos, certo? Então nós vemos aí o seguinte, é que durante muito tempo, Tamar culpa pela morte dos 2 filhos de Judá, porque os 2 filhos dele não tiveram filhos, procederam mal, Deus os matou e ficou a culpa como se fosse dela, né? Ele a considerou uma mulher amaldiçoada. Por isso, resistiu. Por que ele não deu selar? Ah, essa mulher é amaldiçoada. 2 filhos casaram com ela, não tiveram filho e morreram. Ah, essa mulher é amaldiçoada. Não vou dar o selar, não. Ele tomou essa postura
Só que acabou depois ele deitando com ela. Lógico que ela o enganou, mas por que ela o enganou? Ele tinha enganado ela. É aquela questão, queridos, que a gente tem falado, né? O homem colhe aquilo que semeia, certo, queridos? Então nós vemos essa história, né? Esse selo, cordão e cajado simboliza, queridos, autoridade. Saiba que você e eu temos autoridade. Saiba que o Senhor Jesus nos deu autoridade. Todo poder é na terra. E Jesus, ele disse assim, olha, que nos dava poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. Querido, muitas vezes nós padecemos por não sabermos usar a autoridade que Deus nos deu, tá? A igreja, queridos, ela tem autoridade. A gente vê esse corona, a autoridade é uma realidade. Mas se fosse na igreja primitiva, aquele povo sabe isso aí. A igreja primitiva a gente via muita cura, muito milagre. Hoje tem muito milagre por aí, às vezes arranjado, mentirada por aí, não é verdade? Infelizmente. Mas a igreja, irmão, primitiva era uma igreja que a autoridade era grande. Tão grande que às vezes até pessoas que morriam, a gente vê que Pedro, a autoridade dele era tão grande que ele andava na rua, as pessoas colocavam os doentes para que ao menos a sombra de Pedro tocasse e ele fosse curado. A autoridade na vida de Paulo era tão grande que as pessoas levavam dele lenços, aventais, colocavam no doente, o doente era curado, colocava no perturbado, o perturbado era libertado. Era unção, era autoridade. E Deus nos deu essa autoridade. Só que muitas vezes, querido, o pecado tem tirado essa autoridade, tem roubado. É como a palavra, a mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, a separação entre mim e vós. Queridos, que nesse período que nós temos que ficar mais em casa, que a gente possa aproveitar para buscar de Deus e esta autoridade ser restaurada. Eu creio que isso vai acontecer nesse momento. Eu acredito que a unção será grande em nossa vida, será grande na igreja, certo, queridos? Jesus, ele deu autoridade à igreja. Vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e olha só, sobre todo poder, Jesus nos deu, queridos, autoridade. Ó, você vai pôr as mãos sobre o enfermo e vai curar. Em meu nome você vai expulsar demônio, você vai orar até em línguas estranhas. Certo? É isso, queridos. É autoridade. Então, o Judá, aquilo que era autoridade daquela mulher que ele achava ser a prostituta. Ele colocou o cajado, que era o anel, ele colocou o seu lenço, né? O seu lenço, o seu cordão aí, tem lugar, ele deu, certo? E naquela hora que ele foi puni-la, ela apresenta a ele. É o que tem ocorrido muito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre o poder do maligno, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, aí no capítulo 39, a gente entra na história do José na casa do Potifar, né? E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem, comprou da mão dos ismaelitas. O Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, ele havia sido vendido. Ele agora não tinha mais liberdade. Ele agora havia se tornado um servo, havia se tornado um escravo. Continuava com ele. Deus não abandonou. Então saiba disso. Deus não te abandonou.
A autoridade que eu falei ainda há pouco, ela é contigo. Precisa de uma restauração espiritual, mas Deus deu uma autoridade. Ele continuou com José. Ele não tinha medo de escravo, mas espiritualmente ele continuava um homem livre. Espiritualmente ele continuava um homem livre de Deus. Ele continuava um servo do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E dependendo da situação que você está, financeira, emocional, entenda uma coisa, que em Cristo Jesus você é uma pessoa livre. E lembre-se da autoridade que o Senhor Jesus deu a você. Vendo, pois, os estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ou seja, ele prosperou. Glória a Deus. Mas o patrão dele também prosperava. Ou seja, por causa de você, pessoas ao seu redor podem prosperar. Olha só que maravilha. Por tua causa, pessoas ao seu redor podem prosperar. Aquele Potifar era ímpio, era idólatra, mas ele prosperou, porque José era de Deus e era próspero. Olha só. É por isso, querido, que muita coisa que tem ocorrido no mundo, é por isso que muitos falam assim, é pecado da igreja. Por que assim? Porque a igreja foi dada à igreja poder e autoridade para pisar serpente e poder do maligno. Só que muitas vezes a igreja tem pecado e não tem feito uso desta autoridade, né, que nós vimos aí no caso de Judá. O José, irmão vendido, era um escravo agora, mas continuava na presença de Deus, ou seja, ele continuava usando a autoridade que Deus lhe dera. Era uma autoridade que trazia prosperidade. Aconteceu que desde que o puseram na casa e sobre tudo que o Senhor abençoou, por amor a José, a bênção do Senhor estava com ele. Mas aí o que aconteceu? Nos fala aí o versículo 2, que Deus estava com José. Só que a esposa do Potifar, né, do capítulo 7 ao do versículo 15, Gênesis capítulo 39, do versículo 7 ao 15, é quando nós vamos ver que a mulher do Potifar tentou seduzir José várias vezes. Mas o José disse para ela, olha, o meu senhor, o patrão, ele deu tudo na minha mão, mas a ti ele não mão. Nós vamos ver no versículo 20 que o José, ele acabou sendo preso. Por quê? Porque numa das suas tentativas de sedução, o José se posicionou, o José fugiu, certo? O José, ele fugiu, mas ela agarrou ali uma parte da sua veste, você conhece a história, e depois ela mentiu para o esposo, e lá ele foi lançado na prisão. Então nós vamos parar por aqui, amanhã a gente dá continuidade. Mas guarde então essa palavra de hoje, essa questão da autoridade. O Judá, os objetos que representavam a sua autoridade, daquela mulher, da Tamar, entendendo que ela fosse uma prostituta. Ela apresenta que simbolizam autoridade. Você e eu temos autoridade. Lembrando que autoridade para pisar serpentes. José, ele agora era servo, ele era escravo, mas ele continuou com Deus. Isso fez com que a autoridade que Deus havia colocado sobre ele havia continuado. A autoridade que Deus havia colocado sobre ele no mundo espiritual. Saiba então que você tem autoridade, que Jesus deu a você. Busque a Deus, procure estar na presença de Deus, procure andar nos caminhos do Senhor e saiba que a autoridade será restaurada assim na sua vida, em nome de Jesus. De forma que quando você orar, unção na sua oração. De forma que quando você clamar a Deus em nome de Jesus,
ele ouvirá. Vai haver um poder, uma unção na sua fala. Você vai orar diferente, você vai orar com ousadia, você vai orar com força, você vai orar com entusiasmo, você vai orar com determinação. Quando você falar, a sua palavra também será uma palavra ungida, será uma palavra diferente das demais pessoas. Vamos orar nesse instante? Glória a Deus. Coloque a mão no céu. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela palavra que tu nos deste nesta manhã, onde o Senhor nos fala sobre autoridade. Meu Deus, através daqueles 3 objetos, o homem naquela época tinha sua autoridade, aquilo que o representava. Meu Deus, ser julgada. Ela apresentou os objetos ali do Judá, desta forma trazendo livramento para ela. Querido Deus e Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder, autoridade no mundo, pisarmos serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Tua palavra nos diz que 2 ou 3 unindo, o que ligarmos na terra vai ser ligado no céu, o que desligarmos na terra será desligado. Isso nos fala de poder, de autoridade, poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para impor as mãos. Senhor da glória, nós vemos na igreja primitiva essa autoridade que os apóstolos tinham, que os cristãos tinham, que essa autoridade seja restaurada, que ela seja restaurada no nosso ministério, que ela seja restaurada na nossa casa, na nossa família, que ela seja restaurada na vida do teu povo, que ela seja restaurada na vida de cada membro aqui da Quadrangular 37, que ela seja restaurada em cada casa, que ela seja restaurada na vida dos teus filhos, das tuas filhas, que estão acompanhando esta oração nesta manhã, que essa autoridade seja restaurada na vida de todos aqueles que assistirem esta palavra, esta mensagem, que o teu povo possa clamar por essa autoridade. Meu Deus, a tua palavra no Novo Testamento, em Coríntios, ela nos fala também de 9 dons do Espírito Santo, que são forma da tua igreja expressar poder, unção, autoridade, para falar em línguas, para interpretar línguas, para, ó Deus amado, para falar palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de fé, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de discernimento, o dom de falar de uma forma sobrenatural, para a edificação da tua igreja. Meu Deus, que teus filhos possam receber essa palavra e possam entender que o Senhor deu a cada um autoridade para pisar serpente, escorpião, sobre todo o poder do maligno. Quem sabe, ó Deus, pisado a fé do teu filho, da tua filha. Quem sabe, ó Deus, Satanás tem esta vida, sobre esta mente, sobre a sua alma, sobre o seu coração. O ambiente nesta família está um ambiente hostil, um ambiente pesado, de confusão, de discórdia, de lástima, mas que o teu filho, a tua filha, ao ouvir essa palavra, o Senhor lhe deu, possa ser restaurado na sua vida, e que a tua filha, o teu filho, possa entender que o Senhor o ama e que o Senhor deu a ele autoridade em nome do Senhor, que no início o Senhor fez, o Senhor criou os céus, terra, o Senhor dizia haja, o Senhor deu a palavra através dos profetas. Possa entender que depois o Senhor veio na terra através de Jesus Cristo, que fez, falou, mas subiu aos céus, está sentado à tua direita, mas enviou-nos. Oh Deus, e através do Espírito Santo a tua palavra ensina que há poder na nossa palavra. Meu Deus, sabido como usar este poder. Muitas vezes o pecado tem nos impedido de usar este poder, de usar esta autoridade. Muitas vezes, ó Pai, quando a autoridade, Satanás lança diante de nós o povo suas falhas, seus erros, seus pecados. Quando aquela mulher seria queimada, não pôde acontecer porque a autoridade daquele homem queria coordenar essa queima, esse julgamento, e estava nas mãos daquela pecadora. Ele não pôde fazer nada. Isso muitas vezes tem acontecido
conosco. Isso muitas vezes tem acontecido com o teu povo, com a tua igreja, que não consegue fazer uma oração firme, uma oração forte, uma oração poderosa, que não consegue repreender todas essas hortas infernais do diabo, porque tem perdido a sua autoridade. Meu Deus, mas que esta autoridade seja restaurada em nome de Jesus. Meu Deus, que a nossa oração venha a ser mais intensa, que venha a haver mais força, ousadia e poder na nossa prece, que na nossa palavra venha a haver unção em nome de Jesus, que na nossa palavra venha a haver, venhamos falar com convicção, com autoridade, em nome de Jesus, e que se cumpra aquilo que está na tua palavra. Eis que eu dou a vocês poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, em nome do Senhor Jesus. Que assim suceda, que esta orada na vida dos teus filhos que receberem essa palavra neste dia, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora eu vou me ajoelhar aqui, vou continuar orando. Pastor, o que nós vamos orar hoje? Vamos orar pedindo a Deus a restauração dessa autoridade? Vamos orar pedindo aí, Senhor, restaura o teu poder, a tua unção, a tua graça, a autoridade, porque tu disseste que me deu poder sobre todo poder maligno, vem através da pessoa bendita do Espírito Santo, perdoa nossos pecados e restaura essa autoridade, porque nós precisamos, amém? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito de Deus seja com todos hoje, sempre. Amém? Um beijão para você em nome de Jesus. Bom dia mesmo.